noite, Júnior, Gilson. Estamos entrando também no Facebook e aí já começamos a conversar. Então, a cada 15 dias estamos fazendo Conexão Indiara. Acho que já entramos ao vivo também no Facebook. Por favor, me avisem se está tudo ok. Boa noite, Júnior. Tá online aí no Instagram. Acabei me atrasando um pouquinho, probleminhas técnicos aqui, inclusive talvez aí se der algum problema no Facebook, eu aviso vocês e conecto de novo. A ideia, né, a gente fazer a cada 15 dias o Conexão Indiara, nem sempre a gente consegue, né, certinho a cada 15 dias, mas estamos tentando aí. A ideia é falar um pouquinho sobre, tá tudo ok, né? Gilson também tá aí e o som tá ok. A ideia é a gente falar um pouquinho sobre as últimas ações, né, tanto do mandato, os assuntos também da política aqui de Curitiba e também do Brasil, do novo, né? Às vezes o pessoal manda perguntas, também tem algumas perguntinhas aí que chegaram pelo Instagram e a ideia é a gente passar um pouquinho por elas, tá bom? Então, começando aí também só para informar vocês que a gente retornou às sessões presenciais na Câmara, né? A gente teve um recesso parlamentar no mês de julho e retornamos às sessões agora em agosto, né? Segunda semana, foi a semana que passou, estamos indo para a terceira, agora também nós estamos no formato híbrido, ou seja, alguns vereadores do plenário, outros vereadores online, né? Por causa da pandemia, por causa das flexibilizações que aconteceram aqui em Curitiba nas últimas semanas, a gente pôde fazer uma parte presencial. Eu, quando eu posso, estou indo presencial, estou tentando ir, né, presencial. Na semana passada eu fui, na outra semana não consegui todos os dias, mas sempre que possível estou indo da Câmara, fazer as sessões da Câmara. A ideia também é te atualizar um pouquinho sobre durante esse recesso parlamentar também, como a gente sempre comenta, a gente teve fazendo várias ações internas, né? Ou seja, a gente não chegou a ficar de férias, né? Todo mundo continuou trabalhando do gabinete, trabalhando na fiscalização. Nós revisamos o nosso planejamento estratégico, estamos trabalhando fortemente também na frente parlamentar do retorno seguro às aulas, ou seja, acompanhando o retorno às aulas. Essa semana eu estive em 2 escolas, né, na semana passada. Em uma delas, que a gente teve uma denúncia de falta de água na terça-feira pela manhã, 7h30 da manhã, antes da sessão. Em outra, na quinta-feira, ali na Vila Torres, também na escola Noemi também, não me lembro o sobrenome agora, mas uma escola bem bacana, foi bem legal a visita. E a gente está fazendo esse acompanhamento também, uma das ações do mandato, né? Além disso também, as ações de fiscalização que a gente está sempre atualizando vocês também, né? Vocês sabem que uma das nossas frentes de fiscalização são as obras públicas, né? Então é uma área bem relevante do mandato e da fiscalização e da prefeitura, né? Ou seja, movimenta recursos relevantes na cidade e também impacta a vida das pessoas de forma significativa, né? Ou seja, não só a linha verde, que é a maior obra que a gente tem aqui em Curitiba, como outras obras movimentam bastante a cidade, atrapalham, né, quando não são concluídas ou quando são feitas num ritmo muito lento, atrapalham bastante a vida das pessoas e impacta bastante a vida das pessoas. Felipe me confirmou ali o nome da escola, Noeli Simone de Ávila. E entrando aí a Marcela Ávila também, que é minha amiga aí, que trabalhou com a gente, entrando na live no Instagram. Então, essa é uma ação bem relevante. E aí, com base nessa ação de fiscalização, né, o que a gente faz, né, quando a gente fala, vamos fiscalizar, Indiara, o que vocês fiscalizam, né, o que é esse trabalho de fiscalização? A gente pega o que a gente fez? Pegou a lista de obras públicas da cidade, todas as obras em andamento, finalizadas recentemente, ou paralisadas, ou até atrasadas, e definiu alguns critérios para fazer um trabalho mais aprofundado, né? Então pegou as maiores obras, as obras mais relevantes, também analisou outros pontos, né? Ou seja, uma obra que às vezes começou há muito tempo e está indo muito lentamente, ou uma obra que foi feita muito rapidamente também, né? Alguma obra que tem alguma situação não usual, estranha, né? Quem trabalha com auditoria, que me segue aí, também sabe que às vezes a gente tem alguns critérios, né, para selecionar. Então a gente pegou alguns critérios e selecionou as maiores obras. E quando a gente vai analisar, o que a gente vê? Pega toda a documentação referente àquela obra, o contrato, aditivo,
medições, ou seja, a gente quer saber quais foram as medições dos engenheiros que tiveram na obra. E aí a gente percebeu que é muito difícil encontrar a documentação nos portais da prefeitura. A gente não encontra toda a documentação. Uma das obras que a gente analisou mais a fundo, como também já falei para vocês, é a linha verde, e a gente não encontra toda a documentação nos portais. E aí por isso agora, na semana retrasada, semana passada a gente falou muito disso nas mídias, inclusive, né? A gente teve um espaço, inclusive, nas mídias, te viu que a gente protocolou um projeto de lei para que Curitiba tenha mais transparência nas obras públicas, né? O que significa isso? Que toda a documentação das obras esteja disponível nos portais da transparência. Então a gente quer implementar melhorias nos portais. A gente verificou vários portais de outras cidades do interior do Brasil, consultou engenheiros, consultou o pessoal do Tribunal de Contas, pessoal dos outros órgãos fiscalizadores para fazer esse projeto de lei, para inclusive discutir melhorias no projeto, para que a gente tenha mais transparência, para que a gente fiscalize melhor, para que o cidadão, vocês, né, vi ali o pessoal também comentando, Dirceu, falando sobre o trevo do Atuba, e que vocês também, o cidadão, possa fazer essa fiscalização e cobrar da prefeitura maior agilidade nas obras. Então esse é o objetivo, que a gente tenha uma melhor gestão das obras e que elas sejam concluídas mais rapidamente, né? Hoje em dia as obras demoram muito tempo, geralmente atrasam, por inúmeros motivos. Agora um dos motivos é a pandemia, mas antes da pandemia a gente também tinha atrasos recorrentes, e o cidadão tem que fiscalizar, tem que cobrar para que o setor público, para que o executivo, no caso a prefeitura aqui de Curitiba, conclua as obras mais rapidamente, para não atrapalhar tanto assim a vida das pessoas. Afinal de contas é a gente que paga, né? A gente paga a obra, a gente paga os aditivos, reajustes que tem, e ainda paga o atraso, né? Porque quando atrasa muito a obra, a gente fica horas no trânsito, as pessoas ficam horas lá paradas no trânsito, gastam gasolina, gastam, até tem assalto, sofrem assaltos, ou seja, a gente paga várias vezes o custo da obra. Então a gente tem que cobrar, acompanhar mais de perto, cobrar que essas obras sejam concluídas mais rapidamente. Tá? Então esse é um dos objetivos, e esse é o objetivo do projeto de lei de obras. Outro assunto relevante também que a gente foi cobrado bastante nas últimas semanas foi a questão do passaporte sanitário, tá? Então é um assunto que está sendo falado bastante, recebi muitas mensagens sobre esse projeto de lei, não sei se todos estão acompanhando, é um projeto que já foi apresentado lá no Senado, vai também provavelmente ser discutido na Câmara dos Deputados, e foi apresentado aqui em Curitiba, que é um projeto que tem como objetivo fazer com que a prefeitura traga mais flexibilização nas restrições na pandemia, mas que, por outro lado, exija um passaporte, um certificado de vacinação ou de testagem, tá? Então ele foi apresentado aqui na Câmara. Ele não é da minha autoria, então é de um outro vereador, e está na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que está avaliando a constitucionalidade, e eu sou a relatora, né? Então todos os projetos de lei que são apresentados na Câmara vão para essa comissão, e o presidente da comissão distribui para os vereadores fazerem a relatoria, que é avaliar mais de forma aprofundada essa constitucionalidade, e eu estou avaliando, tá? Então não sou a autora, sou a relatora, e estou avaliando a constitucionalidade. Inclusive nesse final de semana tivemos uma reunião com um professor que nos ajudou bastante, discutiu bastante o projeto de lei, a constitucionalidade dele. Eu sou contra o mérito do projeto, né? Eu acredito que as pessoas têm que ter a liberdade para, se vacinar, e acho que é muito ruim colocar restrições, né, para as pessoas que não querem ou não conseguem até se vacinar, porque a própria prefeitura tem muitas exigências, e a gente sabe que ainda tem muita gente para tomar vacina, né? Apesar de já estar nos 25 anos, tem muita gente ainda com 25, 30, por inúmeras razões, porque não conseguiu ir até o posto, porque estava doente, ou enfim, por inúmeros motivos ainda não se vacinou. Então eu não concordo com a questão do mérito, tá? Mas o que a gente está avaliando na Comissão de Constituição e Justiça, e eu irei finalizar ainda o meu parecer essa semana, em relação à constitucionalidade, tá?
só para tirar também as dúvidas, e esse foi um item que também foi perguntado. Aí, deixa eu falar um pouquinho sobre os comentários aqui no Instagram. O Marcelo Cortes também falou que tem deixado de ir no comércio ali no Trevo do Atuba devido às obras, com certeza prejudica bastante o comércio da região, né? E não só lá do Atuba, de outras regiões, quando as obras demoram muito tempo. Eu também já recebi pessoas comentando sobre a obra ali da República Argentina, que fica aqui mais próximo ao portão, acaba prejudicando muito o comércio. Esse é mais um dos motivos porque as obras precisam ser feitas mais rapidamente, né? E aqui no Facebook também teve mais gente que comentou, né? O Calegari falou também: quero saber se tem alguma coisa sendo feita com relação à Secretaria de Saúde. Estamos trabalhando, convivendo com o Covid, bloqueio de crescimento. Esse foi um tema que a gente acompanhou bastante também no primeiro semestre, né? E com certeza vai ser tema ainda no segundo semestre, que é a questão da saúde, a questão das restrições, a questão da vacinação, né? Como eu também falei em relação ao passaporte, é um tema muito que a Câmara se dedica muito, que nós vereadores nos dedicamos muito. É um dos principais gastos também da prefeitura, né? Saúde e educação são os principais gastos que a prefeitura de Curitiba tem, principalmente a saúde agora nessa época de pandemia. Nós vereadores também fiscalizamos, olhamos mais a fundo os gastos com a saúde, mas é um tema super relevante, né? Vamos lá. O Eduardo também perguntou ali um pouco em relação à questão do impeachment, qual o meu posicionamento da Amália. Esse tema também é um tema que está sendo bastante falado. O Partido Novo, né, se colocou favorável ao impeachment, mas essa decisão não é uma decisão vinculante. Os mandatários têm a liberdade para se posicionar. Eu ainda não me aprofundei nessa análise, é uma análise que entendo que deve ser feita pelos deputados federais, né, que caso seja realmente discutido na Câmara um processo de impeachment, vai ser analisado mais a fundo pelos deputados federais do Partido Novo. Claro, tenho críticas aí ao nosso presidente, acho que muita coisa poderia ter sido feita melhor nessa época de pandemia, mas ainda não me aprofundei nesse tema, então por isso não me posicionei ainda de forma mais detalhada, enfim, mais aprofundada, tá? Que mais? A gente também... tem um outro projeto de lei aqui da Câmara também, que outra área extremamente importante para o nosso mandato é a educação, como vocês sabem, né? Falei já um pouquinho da frente parlamentar do retorno às aulas. Mas a gente se aprofunda bastante nos temas de educação básica, educação da prefeitura, e por isso também, semana passada, também protocolei um projeto de lei que tem como objetivo prevenir, né, e evitar evasão escolar. Então, é um projeto que regulamenta melhor as regras, as normas em relação à evasão escolar no município de Curitiba. Esse é um tema que já é mencionado no Plano Municipal de Educação, mas que no Plano Municipal de Educação ele menciona que deve ser regulamentado e detalhado através de uma lei específica. Então, a vereadora Amália, que lidera também na bancada o tema da educação, protocolou um projeto de lei e eu assinei junto um projeto de lei com esse objetivo também de diminuir a evasão escolar. Esse é um tema complexo também, a evasão. Também essa semana na visita às escolas, na visita à escola Noeli, eu tive discutindo com a diretora, porque hoje a evasão se considera como evasão as pessoas que saem da escola, né? Ou que na verdade que estão matriculadas, mas que não vão para a escola, e não as pessoas que saem, né? Os pais que tiram os filhos da escola. E hoje, por causa da pandemia, muita gente tirou os filhos e falou que iria matricular em outra escola, em outro bairro ou em outra cidade, mas o governo às vezes não, né? A prefeitura não consegue acompanhar e conferir se realmente matriculou em outra escola. Então, como as crianças ainda estão com as aulas híbridas, né? Não voltou 100%, a gente sabe que muita gente aí deve ter saído das escolas, tiraram os seus filhos das escolas e não sabe se realmente vai matricular. Então, é um tema bem complexo e extremamente relevante também, a questão da educação. Outros temas também que mandaram aí no Instagram, que vamos mencionar também, um deles é a questão do voto impresso, né? No início da semana, o Novo, na Câmara dos Deputados, votou a questão do voto impresso. Eu sei que esse é um tema extremamente polêmico, vou falar um pouquinho da minha opinião.
e também né, dos votos dos deputados do Novo. Eu entendo que é um tema relevante, que tem sim que aumentar a segurança, né, que sempre é importante que a gente tenha certeza em relação ao voto, né, que eu acho que podem sim ser feitas melhorias, auditorias internas nas eleições para que a gente tenha segurança do voto. Né? Então, entendo que tem que ser feitas melhorias, essa é a opinião de muitos deputados e dos deputados do Novo também. No entanto, a bancada do Novo deixou os deputados livres para votar, então alguns deputados foram favoráveis ao voto impresso e auditável, e outros deputados foram contrários, né? Os que foram favoráveis porque entendem que pode sim ser melhorado o sistema de votação, que pode ser aprimorado e que é importante ter mais segurança, e os deputados que votaram contra entenderam que faltava embasamento, né? Faltava, aqui no Novo a gente tem muito uma visão técnica, quando a gente vai votar um projeto de lei, a gente entende que tem que ter a análise do impacto financeiro, ou seja, quanto vai custar, como vai ser pago, como vai ser implementado. Então, todo esse detalhamento não tinha no projeto, né, provavelmente ia custar muito caro e não tinha esse detalhamento. Então, os deputados que foram contrários foi por esse motivo, né, que entendo que também são motivos compreensíveis, razoáveis. Né? Então, essa é um pouco do que aconteceu. Outro tema também que foi relevante durante a semana foi em relação o Distritão, né? Então também deixa eu só dar uma olhada aqui. Foi votado na Câmara o Distritão, né? Que o que é a ideia do Distritão é que sejam eleitos, hoje em dia, o sistema de votação até às vezes um pouco complexo, mas o que acontece? Antigamente, até falando de dois temas, né? O Distritão e as coligações. Antes a gente tinha coligações para as eleições proporcionais, são as eleições de vereadores, deputados, nas eleições, e eles estavam acabando com isso, né? Então, na última eleição para vereadores já não tinha coligação na eleição de vereador, tinha só na eleição majoritária, que é de prefeito. E a ideia é que na próxima também não tivesse essa questão das coligações. E aí o que acontece? Então você tem uma chapa de vereadores com um número máximo, né? Então, por exemplo, vereadores aqui em Curitiba, você tem 38 vereadores, e na chapa você poderia ter até 100% mais 50%, né? 150% de candidatos, ou seja, 54 candidatos a vereadores no total. E aí a votação de todos os candidatos soma para eleger os mais votados, né? Você tem que atingir o coeficiente eleitoral, que é a quantidade total de votos válidos dividido pela quantidade de vagas, para eleger os vereadores. Então você tinha que ter uma chapa grande para eleger. E o Distritão muda essa forma de cálculo, né? E aí pega só os mais votados são eleitos. E aí o que acontece com isso? Os partidos não precisam ter chapas maiores, não precisam incentivar as pessoas a se candidatar. E aí eles podem lançar somente aqueles que já estão lá, que são mais conhecidos, que têm mais dinheiro e que às vezes vão ser os mais votados, né? Então, por isso, se a gente é contra, o Partido Novo é contra, entende que isso vai beneficiar, vai atrapalhar, de certa forma, né, evitar e não proporcionar renovação política, que é o que o Partido Novo prega, que é o que aconteceu, que eu, por exemplo, né, sou uma pessoa novata na política, trabalhei bastante para ser eleita, e ficaria muito mais difícil com esse Distritão, porque só os políticos que são mais conhecidos entrariam. Então, por isso a gente foi contra. Ele não foi aprovado, né? Estava quase para ser aprovado, acabou caindo na Câmara dos Deputados, mas voltaram as coligações, que é o que eu estava explicando antes, né? As coligações para as eleições proporcionais. E agora ainda vai ser discutido no Senado, né? Então, inclusive, nós entendemos que isso é um tema extremamente relevante, que impacta de forma significativa as eleições e que deveria ser discutido de forma mais aprofundada com a sociedade, né? E acabou sendo aí aprovado de forma muito rápida, sem uma discussão mais aprofundada na Câmara. Mas ainda vai ser discutido no Senado e vamos ver se realmente vai passar no Senado, tá? O que mais? Aqui, deixa eu ver como estão aqui, mas tá ok. Reinaldo ali comentou também que esse país está nas mãos de Deus, os governantes estão afundando, principalmente os que pensam em si próprios. Com certeza a gente precisa melhorar
qualidade aí dos nossos governantes. Falando um pouquinho mais outra coisa importante também, falando de Curitiba agora, né? A gente sabe que os índices aí em relação ao Covid voltaram a crescer. Então, tá previsto um novo decreto para o dia 18, que é quarta-feira. Nas últimas semanas, né, algumas semanas atrás, a prefeitura voltou, flexibilizou e veio para a bandeira amarela, né? A gente tá na bandeira amarela, com mais flexibilização, com menos restrições, mas os índices estavam caindo, a gente caiu, chegou a menos de 6 mil casos, né? Depois de muito tempo. Curitiba diminuiu bastante os casos ativos, mas nas últimas semanas o índice de transmissibilidade, que é um índice importante, né, que os especialistas medem, que é quanto cada pessoa transmite, eles têm aumentado. O ideal é que ele fique abaixo de 1, né, é um índice que às vezes já teve em 0,85, 0,90, chegou a 0,75, mas ele voltou a subir e ficar acima de 1. E isso é muito perigoso porque significa que, que as pessoas estão transmitindo para mais pessoas e que os casos podem voltar a subir, a quantidade de leitos, né, em que a prefeitura vinha, inclusive, reduzindo. Nas últimas semanas ela está reduzindo os leitos. Por quê? Porque ela deixa separado alguns leitos para o Covid, mas é caro, né, deixar esses leitos só para o Covid, e aí ela tira, né, não deixa exclusivo para Covid, deixa os leitos para atender outras doenças, outros problemas, e a prefeitura vinha reduzindo. Só que, caso a gente volte a aumentar os casos, esses casos podem subir novamente. Então, qual que é a mensagem aqui, né, pessoal? Vamos continuar tomando os cuidados, continuar tendo distanciamento, né, usando máscara e tudo, para que os índices não voltem a subir aqui na nossa cidade. O que mais? Também teve algumas pessoas comentando em relação... Deixa eu ver aqui no Facebook. Vamos lá. Tem bastante comentário, gente. Até o Eduardo Salamacho comentou, depois o Alexandre Lopes, falando sobre recurso do governo federal que é exclusivo para subsídio dos funcionários e outros gastos no programa de saúde da família. Recurso importante, deveria ser fiscalizado como é utilizado. Vamos anotar a sua sugestão, Alexandre, vou deixar anotado aqui para a gente dar uma olhada melhor nisso. Sebastião também parabenizando. O Fabiano Marcon também falando sobre a questão, eu imagino que seja quando eu estava falando da questão, muitos não vão mais voltar, principalmente no interior, que eu imagino que são as pessoas que às vezes saem, né, de Curitiba. A Rosângela também falando sobre a variante Delta, né? Acabei de falar dos índices e não mencionei a variante Delta, é importante, né, Rosângela? Porque a variante Delta está matando os jovens, temos que continuar tomando os cuidados, vacina também para os jovens. Por que sanar através do fortalecimento da segurança? Não entendi o Sérgio falando ali. Se já é seguro, por que não melhorar? E se há dúvidas, por que não sanar através do fortalecimento da segurança? A questão do voto impresso, né? Imagino, se já é seguro, por que não melhorar? Exatamente. Eu concordo com você, tá, Sérgio? Pode melhorar, né? E dar mais segurança para quem se sente inseguro, eu concordo com você. O Altamiro falando também sobre o Distritão, que é uma vergonha, também concordamos. E a Rosângela perguntando se eu já visitei o bairro da Caximba, tá? A Caximba não, vamos marcar uma visita. Eu já fui pro Tatuquara, já. E eu já fui na época da eleição e, se eu não me engano, tá marcada uma visita para essa semana. As escolas que nós vamos visitar, né, que nós estamos acompanhando o retorno, se eu não me engano, vai ter uma visita lá no Tatuquara. E aí vamos marcar também uma visita para Caximba. Rosângela também, não sei se você tem alguma coisa lá, qualquer coisa fala com a gente e a gente combina sim uma visita, e faz algum tempo já que eu quero visitar sim, tá? Tem mais 2 temas, tá, gente, pra gente tratar. Vamos fazer uma live mais rápida aí. Mas algumas pessoas perguntaram sobre algumas discussões que nós tivemos nas últimas semanas em relação ao Partido Novo, né? Eu sei que o Novo ultimamente está tendo bastante discussão, né? Então a gente sabe que tem opiniões às vezes divergentes em relação ao partido, né? A gente tem às vezes o João Amoedo, que foi presidente do partido, hoje não é mais presidente, já foi candidato à presidência em 2018. Recentemente, né, teve
aí foi anunciado como pré-candidato, depois acabou desistindo, e às vezes o Amoedo tem algumas opiniões, principalmente até a gente estava falando aí em relação ao presidente Bolsonaro, o Amoedo é bem contra, né? A gente sempre deixa claro que ele não é mais o presidente e a opinião dele é uma opinião dele como filiado, ele tem todo o direito, toda a liberdade de ter as opiniões dele, né? E às vezes eu entendo que ele tem uma opinião crítica, né? Esse assunto do voto impresso foi uma opinião, ele é contrário, se eu não me engano, mas ele é contrário e ele às vezes tem uma opinião um pouco crítica em relação aos deputados, né? O que eu sempre comento, né, em relação aos nossos deputados federais, que nesse caso, inclusive, do voto impresso, né, tiveram opiniões divergentes, é isso, né? Nós temos deputados muito técnicos, deputados que se comprometeram com os valores do Partido Novo, que é a questão de respeito ao dinheiro público, economia, né, do dinheiro público, são as ideias liberais de liberdade, fazer uma gestão mais séria, fazer política de forma séria, de forma mais técnica, como eu falei. Então, todos aqueles valores do Partido Novo, os nossos deputados federais seguem, dão um exemplo, mostram que é possível fazer política de forma diferente, não só os nossos deputados federais, também os nossos deputados estaduais e também os nossos vereadores, né? A gente tem uma bancada aí de 30 vereadores pelo Brasil, 30 e poucos vereadores pelo Brasil, que estão fazendo um bom trabalho, né? Eu vou me incluir também nessa, porque nós viemos com propostas novas, tudo aquilo que a gente se comprometeu durante a campanha, em relação aos valores do Partido Novo, nós estamos cumprindo, estamos entregando isso para a população e o principal é isso, dando exemplo. Nós também postamos essa semana, eu e a vereadora Amália, minha colega de bancada, em relação à economia do dinheiro público e o quanto faz diferença a gente dar o exemplo, e a gente já tem outros vereadores também fazendo isso, abrindo mão do carro, abrindo mão dos privilégios, né, que os vereadores têm, reduzindo assessores. A gente tem outros vereadores e tudo isso traz uma economia, uma mudança de cultura para a política, e esse foi o nosso objetivo. E eu entendo que nós temos que ser avaliados por isso, pelo trabalho que a gente está fazendo, né, e não só pelas opiniões que às vezes podem ser divergentes dentro do partido, podem ter opiniões divergentes e às vezes acontece, e é isso que aconteceu inclusive no caso do voto impresso, né? Então eu acho que a gente não tem que cuidar um pouco com esses radicalismos, né? Então é isso um pouco que eu penso em relação a essa discussão. Entendo que não é legal para o Partido Novo, às vezes, os mandatários ou algumas lideranças terem discussões em público, mas acabou acontecendo e acaba acontecendo aí nas últimas semanas, e acho que faz parte do trabalho, né? Enfim. Acho que tem mais um assunto, que é em relação às vacinas, né? Então, algumas pessoas também me perguntaram, o Reiner ali perguntou em relação à obrigatoriedade em tomar vacinas experimentais. Enfim, a questão das crianças, vacinação das crianças ainda está sendo discutido, né? No Brasil ainda não estão sendo vacinadas, na verdade, em Curitiba, algumas cidades estão vacinando, mas ainda estão, os cientistas, os especialistas também estão se aprofundando aí em relação a essa questão da vacinação. Já falei que ia fazer uma live rápida, mas já tivemos 35 minutos de live, e acho que é isso. A Meg também perguntando ali, vamos falar rapidamente, e aí a gente encerra, tá? A Meg também perguntando, enquanto... vocês só perdão. Pois é. Eu vi aí que o pessoal tá falando bastante desse assunto, né? A questão do Amoedo, enfim. Como eu disse, né? As pessoas têm liberdade ainda para se manifestar. Vamos até falar desse assunto. A Meg perguntou sobre um vereador do Rio Grande do Sul que foi expulso do Novo por criticar o processo seletivo para presidente. Então, que é o Maurício Marcon, tá, Meg? É um amigo meu, conheço ele muito bem. Ele foi candidato comigo lá em 2018, ele foi candidato a deputado federal também, a gente se conhece desde lá, eu fui para o Rio Grande do Sul, conheci ele, né, nós sempre nos falamos. Agora foi eleito o vereador mais votado de Caxias do Sul, e ele tem uma postura mais crítica em relação ao João Amoedo, em relação ao, enfim, toda essa situação que teve aí do processo seletivo para presidente, e ele acabou realmente tendo a questão da expulsão. Isso está sendo discutido pelos mandatários, está sendo discutido com os diretórios, realmente, né, enfim, como eu disse, eu acredito muito na liberdade, inclusive a liberdade para se manifestar, e o Novo defende a liberdade. Eu acho que as pessoas têm que ter liberdade dentro do Novo, então acho que esse é um assunto realmente
complexo. O Marcon deve estar fazendo uma live aí agora, provavelmente, porque eu sei que ele faz live todo domingo também com os eleitores dele, com os apoiadores dele. Ele deve estar discutindo também sobre esse tema, tá? Mas a gente está acompanhando de perto e vai, enfim, tá se manifestando aí nas próximas semanas, tá? A Isis também comentou ali que a partir dos 12 já aplicam a Pfizer nos Estados Unidos. Também a Isis achou a expulsão muito radical, também, né, estamos acompanhando, mas é complicado. Então, acho que é isso, pessoal. Obrigada por quem nos acompanhou até agora. Vamos amanhã para mais uma semana de trabalho lá na Câmara. Estamos aí à disposição. Quem tiver também sugestões, eu anotei a sugestão do Alexandre em relação à questão do programa de saúde da família, mas quem tiver sugestões, estamos à disposição nas nossas redes sociais e agradeço aí para quem está nos acompanhando, tá bom? Um abraço, bom finalzinho de domingo para todos. Vamos